Olá, amigos, voltamos com o programa Publicitário Interativo, hoje recebendo aqui o Marcelo Diniz, publicitário, extremamente experiente no mercado, atua em todas as áreas, né? E autor de algumas publicações, acabou de lançar agora Crônicas de um Bipolar, que ele vai falar depois um pouquinho mais sobre essa publicação, mas antes eu gostaria que ele contasse sobre a primeira publicação, né? Que foi o Capital Moral ou a Falta dele, né? Aliás, parabéns pelo título, achei muito interessante, muito curioso. Mas qual a razão dessa publicação? Bem, isso nasceu de um concurso que a Amana Key publicou na revista Veja, chamando grupos para escreverem sobre como funciona a sociedade brasileira, como deveria funcionar e como fazer acontecer. Esse era o tema do concurso. E eu então participei junto com a minha filha, que é bióloga, trabalha na Fundação Roberto Marinho, e o meu genro, que na época trabalhava na Philip Morris em segurança de sistemas. Eles me ajudaram e nós tivemos a felicidade de chegar a nível A no concurso. Foi um concurso que, vamos dizer assim, eu escrevi a maior parte e tive a condição de escrever a maior parte por ter escrito dezenas de concorrências públicas na minha vida. Então, eu estudei muito o governo, estudei muito como é que funciona a sociedade, né, em relação ao governo e tudo mais. E, então, com isso, esse trabalho da Amana Key deu a base para escrever o livro O Capital Moral ou a Falta dele. Certo. Que a gente sente muita falta dele, sem dúvida, né? Nas desigualdades sociais, na ética, etc. Então eu resolvi colocar esse título, como todo publicitário quis dar um título publicitário para o livro, né? e escrevi o livro, que foi uma adaptação desse trabalho da Amana Key, e a editora Quality Mark publicou em 2004. E não há nenhuma relação com o mercado publicitário. Isso é uma abordagem realmente do comportamento da sociedade brasileira. A sociedade brasileira. Nesse livro não tem propaganda. Interessante. Tem alguma coisa assim, algumas ideias promocionais que poderiam funcionar e tal, que a gente nunca perde aquele feeling, né? Está no sangue, né? Está no sangue. Né? Mas o livro não versa sobre publicidade. Marcelo, você é professor também, foi professor, né? Deu aulas na Escola Superior de Propaganda, na Fundação Getúlio Vargas, né? Dei. Houve um tempo que eu não sou formado, eu não tenho diploma universitário. Fiz 2 cursos de jornalismo e administração, mas não me formei. Não tem graduação. Então, houve um tempo em que era mais fácil um sujeito não formado poder dar aula numa escola superior. Os cursos eram lato sensu, o MEC não exigia tanto e tal. Então, durante esse período, eu dei muita aula. Curso de marketing, de propaganda, de promoção, sempre lato sensu, na Escola Superior de Propaganda, na Fundação Getúlio Vargas, Fundação Dom Cabral, Cândido Mendes, enfim. Passei aí uns 2 ou 3 anos dando aula quase todo dia. Eu gostava, era bom. Que aula, que matéria, que disciplina? Eu dei curso básico de marketing, curso básico de propaganda, dei curso avançado de marketing de produtos de consumo, dei pós-graduação em marketing de serviços, e promoção, muita coisa de promoção e merchandising. Perfeito. Abordava, na verdade, todas as áreas da só estudar, né? É só estudar, é só trabalhar, né? É só estar no dia a dia, convivendo com o mercado, que você acaba aprendendo na inércia, né? Como é que você compara o mercado hoje, atual, as necessidades e o que acontecia há 2 décadas, já que em 90 você estava, na verdade, em agências, né? Quais são as mudanças mais significativas que você observa? Olha, eu acho que talento é a mesma coisa. Os profissionais que eu convivi na década de 90, de 80, os que eu convivo hoje, eu não vejo alterações significativas em talento, não. Eu vejo, talvez, um pouco mais de estudo
hoje. Um pouco mais de preparo, um pouco mais de preocupação em métricas, como você falou, fazer uma coisa mais científica. Perfeito. Mas em talento eu acho que não mudou, não. Talento é fundamental, né? Talento, ideia, criatividade, isso jamais, né? Isso não mudou nada. Pode vir o que for, que sempre será fundamental. E vamos falar um pouquinho agora do Crônicas de um Bipolar. Mais uma vez, parabéns pelo nome, interessante. E o tema, né, o assunto bastante interessante também. O que te levou a entrar nesta área e explorar especificamente esse segmento? Olha, eu fui diagnosticado com 24 anos, como bipolar. Perfeito. E comi o pão que o diabo amassou, porque naquela época não existia um tratamento adequado. Então a gente uma hora estava para cima, outra hora estava para baixo, era bipolar mesmo. Entendi. Quando eu fiz mais ou menos 30 anos, eu fui transferido para o Rio, e lá eu conheci um médico que fazia um tratamento mais ou menos experimental ainda naquela época com carbonato de lítio. E esse remédio me deu uma grande estabilidade. Perfeito. Eu, naturalmente, de lá para cá, algumas vezes eu perdi essa estabilidade porque ou negligenciei o medicamento ou então negligenciei o sono. Eu não posso negligenciar o sono. Se eu ficar 3 noites dormindo mal, porque fui para balada ou porque estava trabalhando e me entusiasmei, fui até de madrugada, não sei o quê, 3 noites é o bastante para despertar alguma coisa. Perfeito. Né? Então eu não posso fazer nenhuma coisa nem outra. Não posso perder o sono, não posso perder o remédio. Tendo sono, tendo remédio, eu tenho uma vida normal. Eu vi que você tem uma pergunta aí de um sujeito perguntando se todo publicitário é bipolar. É verdade, é verdade. Eu ia te fazer logo mais. Eu acho que a característica de um bipolar, o bipolar tem eu pelo menos, tenho uma ansiedade muito grande para criar coisas novas, sei lá, inventar um troço. Às vezes já me aconteceu de levantar de manhã, sentar no computador, o que eu vou inventar hoje? Perfeito. Eu quero inventar alguma coisa. Obviamente nem tudo é bom, nem tudo presta, nem tudo está na hora. Exato. Né? Mas a gente tenta. Então essa ansiedade criativa, eu acho que muitos publicitários têm. Mas isso é diferente de ser bipolar. Mas é isso que eu ia dizer, a criatividade não é necessariamente uma característica da bipolaridade. Não né? é, não... Ela talvez impulsiona mais, né? Mas é uma característica normal. Pode de alguma maneira influenciar a personalidade, mas a bipolaridade é uma coisa séria. Perfeito. Entendeu? Precisa ser tratada. Senão, eu já vi, por exemplo, um documentário sobre artistas americanos que não tomam remédio porque não querem perder a criatividade. Tem medo de perder a criatividade. Perfeito. Mas isso é uma grande bobagem, porque quando a gente está eufórico, que é quando a gente tem as maiores ideias... Imagino que estabiliza, né? Quando a gente está eufórico, a gente não cria nada que presta. A gente não cria nada que presta. Então eu não sei do que eles têm medo, entendeu? Outro dia eu vi a Cássia Kiss dando um depoimento também num programa na Rede Globo, e ela dizendo que é bipolar, que já teve várias crises de depressão, que já chegou até a pensar em suicídio, sofreu muito e tal, mas que agora ela está estabilizada, ela está fazendo psicoterapia e está tomando remédio. Então, inferi que ela não tomava remédio. Perfeito, perfeito. Então ela vira e diz assim, mas eu quero largar o remédio. Quero ficar só com a psicoterapia. Tomara que dê certo. Agora, o bipolar tem muita coisa de químico, entendeu? No meu caso, por exemplo, é uma sem dependência remédio eu não posso necessária, ficar. né? Exato. Na verdade, assim, eu imagino que haja muito desconhecimento em relação à bipolaridade, as consequências, as razões disso, né? E, consequentemente, a falta de respeito, inclusive, né? Pelo paciente ou por quem manifesta esse tipo de sintoma, né? Eu reconheço que não é fácil, não.
Inclusive, voltando à sua primeira pergunta, eu quando comecei a escrever esse livro, eu ia fazer um livro de crônicas autobiográficas, pura e simplesmente. Queria fazer um negócio engraçado. Entendi. Né? Mas aí eu achei que não ia vender, porque eu não sou muito conhecido. Então eu falei, poxa, eu vou colocar minha bipolaridade aqui, isso vai ficar mais interessante. É um troço que eu tive coragem de fazer depois dos 60 anos. Porque antes, se você chegar numa empresa e falar assim, escuta, sou bipolar, eu quero um emprego, é complicado. Imagino, né? Imagino. Você chegar para a namorada e falar, eu sou bipolar, eu quero casar, é complicado. Imagino. Marcelo, vamos continuar com esse assunto que eu acho muito interessante e você está falando com experiência própria. Vamos para o intervalo, voltamos rapidinho.